Olá, nós vamos falar hoje sobre estação redutora de pressão. Uma estação redutora de pressão ela pode ser utilizada tanto em processos de vapor, quanto em processos de amônia, por exemplo, outros fluidos refrigerantes, e também em processos hidráulicos, como óleo, água, até mesmo em ar comprimido e em outras utilidades industriais. Hoje à tarde eu estive num cliente fazendo um levantamento na rede de vapor, porque ele estava com queixas de que nos equipamentos estava faltando vapor e ele não entendia o porquê dessa restrição de vapor nos equipamentos. Então nós fizemos um levantamento partindo lá da caldeira desse meu cliente, era uma caldeira pequena de 1000 kg de vapor por hora, uma pressão de 8 bar. Estava todos os parâmetros ajustados, a caldeira estava boa, revisada, tinha laudo, estava dentro dos parâmetros da norma NR13 e todos os parâmetros operacionais exigidos para a operação, a manutenção, enfim, da caldeira. Então, a gente estudou o dimensionamento da rede desse cliente, estava correto, era uma rede de 2 polegadas, e essa rede do meu cliente, ela estava indo até o equipamento. Aí, na entrada do equipamento, tinha uma estação redutora de pressão. E para minha surpresa, a estação redutora de pressão desse cliente era de 3/4 com uma válvula diretamente operada, com uma válvula de ação direta. Então, uma válvula de ação direta, para quem não tem tanta noção, ela tem uma vazão extremamente limitada. Então, nessas condições de trabalho, para aquela pressão de saída, aquela válvula redutora, aquele tipo de válvula redutora, dava uma vazão de 20 a 28% no máximo do que o cliente precisava ou do que a caldeira dele estava gerando. Então, essa vazão certamente não atenderia os equipamentos. Essa válvula foi colocada naquele processo por uma pura questão de talvez ingenuidade ou falta de conhecimento do setor de manutenção, que comprou o projeto todo, tubulação, enfim, todos os componentes, e não se deteve, claro, tem empresa assim de má índole, e não se deteve ao tamanho dos equipamentos. Então a rede chega de 2, diminui para 3/4, essa válvula é de 3/4 e com uma vazão super limitada, e depois ela aumenta novamente para 2 polegadas. Então, vendo essa situação, enfim, claro, a gente trocou toda uma ideia, eu fiz todo o dimensionamento para esse cliente, todo o projeto para ele, ele já vai estar fazendo essa reestruturação, eu forneci os materiais para que ele fizesse isso, mas pela surpresa, enfim, que isso me causou, eu decidi fazer esse vídeo hoje falando sobre dimensionamento de estações, componentes, como funciona, como é que é a instalação, a melhor instalação, boas práticas para esse tipo de instalação, os tipos de estações redutoras de pressão que podem ser em paralelo, em série, enfim, diversos formatos que elas podem estar sendo construídas e modeladas para melhor atender os projetos. Inclusive, eu já me deixo à disposição, se vocês tiverem qualquer dúvida, o dimensionamento de estação redutora de pressão, válvula controladora, o meu e-mail está aqui embaixo, também o meu WhatsApp, entre em contato comigo através do LinkedIn também, que o pessoal acaba me chamando muito. Entre em contato para a gente trocar essa ideia, me passem as informações do seu processo e eu vou ter muito prazer em estar fazendo esse dimensionamento junto com você. Um outro ponto importante, e para exemplificar isso, eu vou deixar o vídeo aqui, agora, nesse momento, para que vocês possam assistir e ver como é que é essa estação redutora que esse meu cliente montou para esses tachos de aquecimento de cola. Então, é uma indústria de fitas e essa indústria utiliza o vapor para aquecimento de tachos. Vocês estão vendo agora, nesse vídeo, a estação redutora de pressão e vocês podem observar o tamanho dessa válvula em relação à tubulação. E passando alguns segundos, vocês vão poder observar também o tamanho da válvula em relação ao tacho, para vocês verem como é pequena essa vazão. Diferenças entre válvulas redutoras de pressão. Então, após ver esse vídeo, vocês puderam observar, enfim, como é que estava essa estação. Nós vamos começar falando sobre o porquê da válvula de ação indireta, diretamente operada, não ser ideal para esse processo e quais são as diferenças entre a válvula de ação indireta e a válvula que está na capa, na thumbnail desse vídeo, que é a válvula auto-operada.
Então, a válvula de ação direta que está instalada aí, ela é uma válvula que é fabricada de meia, 3/4 e 1 polegada para uso em vapor. Então, nessas bitolas, ela certamente apresenta uma vazão bastante limitada, ou seja, a vazão dela, a quantidade de vapor que passa por essa válvula, é uma quantidade relativamente pequena. Aonde que essa válvula deve ser utilizada? Na entrada de um tanque, de uma serpentina, para fazer um processo individual, onde não tem uma estação antes e você precise de uma pressão reduzida, em um panelão, por exemplo, em processos desse, e antes de um filtro culinário também tem muitas aplicações de válvulas de ação direta, mas quando for uma estação que alimenta diversos equipamentos, você naturalmente vai utilizar a válvula auto-operada. Até porque uma diferença crucial entre essas duas válvulas é que a pressão de saída da válvula de ação direta, ela varia de acordo com a pressão de entrada. E a pressão de saída da válvula auto-operada, ela não apresenta variação se a pressão de entrada variar. Então a pressão dela vai ser constante e a vazão muito mais alta do que a da válvula de ação direta. Então ela é a válvula mais indicada para instalação em estações para alimentação de equipamento ou de setores também. Essas são as duas diferenças básicas entre essas duas válvulas e o porquê que essa válvula, a auto-operada, deveria estar instalada na entrada desses equipamentos. Motivo 1, pela sua vazão, que naturalmente atenderia o processo, e o motivo 2, pela estabilidade de pressão que ela proporcionaria na alimentação de vapor desses equipamentos. Estação redutora de pressão em série. O que isso significa? Algumas pessoas chamam em cascata também, ou cascateada, ou alguma coisa nesse sentido. A estação redutora de pressão em série, como nós chamamos aqui, ela é para fazer uma redução grande de pressão. Então vamos supor que você tem uma pressão de geração lá na sua caldeira de 14 bar, por exemplo, e você tem um determinado equipamento ou setor, enfim, que opera com 0,5 ou 0,8 ou até 1 bar, por exemplo. Então você tem que fazer uma redução de 14 para 1. É uma redução de processo crítico. Nesse caso, você pode utilizar duas válvulas em série. Então você pode, por exemplo, reduzir a pressão, digamos, de 14 para 4, 5, enfim, ou 6 até, fazer uma grande redução em um primeiro momento, e num segundo momento fazer uma menor redução, então supondo aí de 4 para 1 ou de 5 para 1. Então, colocando essas duas válvulas em série, você tem uma garantia de que o processo ocorrerá de uma maneira mais estável. Agora, lembrando sempre de um detalhe muito importante. Quando você reduz a pressão do vapor, ele naturalmente se expande, aumentando o seu volume. Então, por exemplo, se você reduzir, se lá em 14 bar, digamos, ele está numa tubulação de 2 polegadas, por exemplo, quando você reduzir ele para 5 bar, possivelmente você vai ter que colocar uma tubulação e uma válvula na saída dessa primeira válvula, ali de 3 ou talvez até 4 polegadas, dependendo muito da vazão, é claro. Porque, pelo motivo que eu expliquei anteriormente, quando a gente diminui a pressão, naturalmente o vapor ele expande, ele aumenta de volume, então ele precisa de um pulmão maior, ele precisa de um orifício de sede de válvula maior para fazer a passagem. O que acontece se a gente diminui a pressão do vapor e não aumenta a tubulação, não dá essa expansão para o vapor? Ele aumenta muito de velocidade e essa velocidade vai causar problemas graves como choques térmicos, golpe de ariete, pode estourar juntas de trocadores de calor, danificar equipamentos. Então, uma série de problemas estão relacionados ao mau dimensionamento da válvula e também da tubulação posterior a ela, enfim, do sistema. Outro ponto muito importante é na questão do dimensionamento da válvula, ela tem que estar dimensionada atendendo de 20% a 80% da capacidade da válvula. Então vamos supor que o consumo lá do seu processo seja de 500 kg de vapor por hora. Esses 500 kg, digamos que a vazão máxima da válvula seja 1000 kg de vapor por hora. Eles estão dentro da faixa de 200 a 800 kg de vapor por hora, que seria o 20% a 80% da válvula. Então, ok, ela vai funcionar muito bem.
Se estivesse abaixo de 200, essa válvula estaria superdimensionada, então a válvula seria muito grande para essa aplicação e naturalmente a sede dela abriria tão pouco que ela ficaria batendo. Isso causaria um problema prematuro nessa válvula e com certeza quebras, necessidade de manutenção e a péssima estabilidade do processo. Mas o oposto também é verdadeiro. Se estivesse acima de 800, o consumo de 80%, a válvula estaria subdimensionada. Estando subdimensionada, ela não atenderia a capacidade total do sistema e estaria sempre aberta. Então não faz tanto sentido a gente ter essa válvula porque ela também naturalmente vai apresentar um desgaste muito precoce, além de possivelmente não atender a vazão necessária dos equipamentos, ou seja, a quantidade de vapor necessária para alimentar os equipamentos não vai ser escoada por essa válvula, não vai passar pela sede, pelo orifício dessa válvula e vai faltar vapor no equipamento. Logo, as temperaturas não serão atingidas, que é o que estava acontecendo nesse caso que eu relatei, que a gente viu o vídeo antes, desse meu cliente. Então, ele teve esse problema relacionado exatamente a isso. O orifício da válvula não dava passagem de vapor suficiente para que a troca térmica entre os tanques, as camisas dos tanques e a cola que ele aquece no interior desses tanques fosse feita. Então ele não tinha como realizar esse processo de uma maneira eficiente, logo a cola não aquecia, enrijecia e isso gerava um grande problema, um grande trabalho para ele, que era injetar vapor direto nessa cola para iniciar o derretimento dela de novo e refazer todo o processo, atrasando a produção, causando manutenção, custo, desperdício. Então isso gerava um grande problema para esse cliente e a gente está solucionando através do correto dimensionamento e escolha dos equipamentos adequados. Estação redutora de pressão em paralelo. O que é uma estação redutora de pressão em paralelo? É uma estação redutora de pressão onde há uma demanda de alta vazão ou onde é necessário que tenha um backup de uma válvula para um processo muito crítico como por exemplo, um CME de um hospital, ou seja, para alimentar as autoclaves de um hospital, pode ser que realmente não tenha como aquele processo parar nem por um minuto para manutenção. Então, ao invés de fazer um bypass só com uma válvula Globo, uma válvula manual de bloqueio, enfim, para trabalhar com o bloqueio manual, o pessoal deixa uma válvula redutora bloqueada, reserva, para caso dê qualquer tipo de problema com a válvula principal, eles possam bloquear, trabalhar com a válvula reserva, remover a válvula principal, fazer manutenção ou substituir ela e colocar ela de volta. Outro processo muito comum de estações em paralelo é, por exemplo, graxarias de frigoríficos, onde você tem lá diversos digestores de penas, vísceras, tanques, enfim, de banha, sangue. E esses tanques, todos eles têm uma alimentação térmica, eles são alimentados com vapor. E eles têm um consumo, principalmente os digestores, muito elevado de vapor. Esse consumo elevado e compressão reduzida necessita de uma malha adequada de controle para que o processo possa ocorrer de uma maneira plena. Então, muito normalmente, quase em 100% dos casos, são duas válvulas, uma ao lado da outra, por exemplo, uma válvula de 3 polegadas e outra de 4, onde os setes das válvulas são ajustados com um pequeno diferencial para que a válvula menor trabalhe sempre no máximo da sua capacidade e em caso de maior demanda a válvula maior vai entrar. Então o pessoal faz esse ajuste, esse set de ajuste, para quando cair a pressão a válvula maior entra e faz uma alimentação com uma quantidade maior de vapor para atender todo o processo. Digamos que se tiver 10 digestores e todos estiverem trabalhando ao mesmo tempo, as duas válvulas estariam com o máximo da sua capacidade. Então, uma estação em paralelo pode ser utilizada tanto para processos críticos, quanto para processos onde há uma grande demanda de vapor. Nos frigoríficos, por exemplo, foi o exemplo que eu citei, eles poderiam utilizar, se não fizessem uma estação em paralelo, uma válvula de controle para fazer essa redução muito grande, de 6 ou 8 polegadas, ou talvez uma válvula redutora de pressão de 6 polegadas também.
mas o custo, a dificuldade de instalação e manutenção desse tipo de peça acaba criando um caminho mais fácil e até mais acessível, digamos, para fazer uma estação em paralelo. Quando você tem duas válvulas, você certamente vai ter um plano B. E isso, no momento de emergência, de qualquer pepino, abacaxi relacionado à manutenção do sistema, pode te ajudar muito, te dando uma segurança de que seu processo nunca para. A escala produtiva dele pode diminuir um pouquinho, mas ele nunca vai parar em função de uma válvula ou outra. Manutenção em piloto de válvula redutora de pressão. Muitas vezes as válvulas redutoras de pressão dão um problema, então a gente vai dar uma dica para o pessoal, especialmente falando de vapor, tá? Então, as válvulas redutoras de pressão para uso em vapor, elas têm um piloto, as auto-operadas no caso. Então, esse piloto, muitas vezes a passagem dele, ela acaba sendo restringida por pequenas sujeiras que naturalmente se soltam da válvula, fita teflon, carepas de solda e outros. Se a válvula não estiver funcionando, não estiver dando determinado ajuste de pressão que você está ajustando no piloto dela, o que pode ser feito? De maneira muito simples, soltando alguns parafusos, você consegue soltar a parte superior da válvula, remover o piloto, fazer uma verificação visual e uma lapidação na sede do piloto, que nada mais é do que uma esferinha com um eixo, então você consegue com pasta diamantada, enfim, fazer uma lapidação. E se você vê que realmente essa é a causa, se está muito danificado, você pode ter no seu estoque, na manutenção, no almoxarifado da sua empresa, justamente essa peça, o piloto da válvula. Porque em, sei lá, 80% ou talvez até 90% dos casos, a manutenção relacionada, o mau funcionamento relacionado à válvula redutora de pressão auto-operada é proveniente do mau funcionamento do piloto. Então você ter essa peça, você ter essa expertise de olhar para isso primeiro, pode te gerar uma economia muito grande, tanto de tempo, porque você vai resolver o problema muito rápido, quanto de recursos, para talvez não ter que chamar uma empresa terceira para fazer essa manutenção e depender de agendamento, de técnico vir. Muitas vezes empresas maiores, frigoríficos, enfim, principalmente agora com essa questão do coronavírus, essas empresas acabam tendo diversas restrições para entrar. Então tudo que for feito dentro da manutenção acaba encurtando muito o caminho entre você descobrir o problema e resolver o problema. Então basicamente essa é uma dica que a gente dá para você. Válvula redutora de pressão para amônia, para reduzir pressão de linha. Muitas vezes me pedem isso seguidamente, até nos últimos 2, 3 meses eu venho recebendo cada vez mais essa pergunta, como é que eu reduzo pressão de linha de amônia, enfim, para controle de capacidade, de compressor ou segurança de máquina ou qualquer coisa. Então eu vou aproveitar esse vídeo sobre válvulas redutoras, sobre estações redutoras, para responder essa pergunta. Enfim, se você está assistindo todo o vídeo, isso não tem muito a ver com o tema para vapor, mas já vale como conhecimento. Se você for aí da área de manutenção, utilidade, você já pode agregar isso aí para o seu conhecimento. Uma válvula redutora de pressão para amônia é uma válvula da Danfoss do modelo ICS. Só que o que acontece? Normalmente o piloto utilizado para regular a pressão lá na expansão, no retorno da amônia, na sucção da amônia, é o piloto CVP. Mas numa aplicação de redução de pressão, você não pode utilizar o piloto CVP, porque senão ele não vai funcionar. Você precisa utilizar o piloto CVC, que é um piloto que tem uma tomada externa, onde você vai colocar mais ou menos 1 metro depois da válvula, você vai fazer uma tomada de pressão depois da válvula, e esse piloto vai fazer uma equalização e a posterior redução da pressão. Então, respondendo essa dúvida, que é muito comum e muito recorrente, a válvula redutora de pressão não reguladora, redutora mesmo, para reduzir a pressão da linha, de uma linha de amônia, é a válvula ICS, em conjunto com o piloto CVC, que é um piloto de tomada externa. Nessa mesma válvula, possivelmente, uma válvula grande, você pode ter 3 portas para colocar outros pilotos. Então você pode estar utilizando um dispositivo de segurança. Por exemplo, você pode colocar um piloto solenoide que quando a pressão passar de um determinado ponto, onde vai dar algum problema no seu equipamento, você manda a válvula fechar. E aí ela estanca a passagem de amônia. Quando você faz segurança em amônia, eu vou aproveitar para ir um pouquinho mais a fundo.
Para não gerar um acúmulo e uma superpressão nesse trecho, você pode ter válvulas de alívio de linha, que são as válvulas BSV, independentes da pressão diferencial. Ou seja, você pode interligar elas aos reservatórios, por exemplo, que por mais que tenha uma pressão diferencial no reservatório, essa válvula vai abrir da mesma forma, liberando a passagem de amônia e fazendo a proteção não só da sua válvula redutora, mas de todo o seu sistema de refrigeração industrial por amônia. Válvula moduladora, válvula de controle, válvula proporcional, todos os mais nomes que essa válvula tiver. Nada mais é do que uma válvula eletropneumática de controle proporcional. Essa válvula pode ser utilizada em aplicações de redução de pressão? Sim, essa válvula pode ser utilizada para essa aplicação. Ela é mais comum nesse uso em grandes bitolas, não em bitolas menores, às vezes pelo custo, às vezes pela precisão ou por alguns outros motivos. Então, quando você tiver lá um transmissor de pressão, no caso da Danfoss, por exemplo, o MBS 1700, o MBS 3000, que é o transmissor barato e com uma alta confiabilidade, você vai estar fazendo a leitura da pressão do processo. Essa leitura de pressão, ela vai ser transferida com um sinal de 4 a 20 mA para um controlador ou para um CLP. E dentro desse controlador de processos, ou CLP, você pode fazer uma lógica bastante simples de programação para controlar a sua válvula dentro de um range de pressão, para ela permitir a passagem em um determinado range de pressão lido lá pelo controlador, e a válvula vai atuar de acordo a respeitar esse range de pressão. Válvulas com atuador pneumático também são utilizadas com um piloto externo. Então, a válvula tem um piloto regulador muito parecido com uma válvula de amônia e ela é utilizada com esse piloto, em conjunto com esse piloto. Esse piloto regulador vai fazer a equalização de pressão, vai permitir que essa válvula atuada funcione de maneira mais ou menos proporcional, não é tão proporcional, e ela vai fazer essa equalização, esse controle de pressão da linha também, tal como uma válvula auto-operada, às vezes até com uma precisão maior. Segurança em estação redutora de pressão. Vamos supor que você tem um equipamento super crítico, uma autoclave, um trocador de calor, ou enfim, qualquer que seja, um biodigestor, qualquer que seja o equipamento. E se você tiver uma superpressão, se você tiver um problema na sua válvula redutora de pressão instalada na sua estação redutora de pressão, você vai ter um grave problema, ou até talvez um rompimento do equipamento ou algo parecido. Então, como você faz a segurança desse sistema? Eu vou explicar duas maneiras. Uma maneira bem inteligente de fazer isso é com um transmissor de pressão interligado a uma válvula esfera com atuador pneumático on-off na entrada dessa estação. Esse sistema, como vocês podem perceber, ele é um sistema elétrico, então em caso de pane elétrica ele não vai funcionar. Mas a gente vai falar um pouquinho adiante de um sistema mecânico também, considerando esse caso. Então, esse transmissor de pressão, em caso de sobrepressão, ele vai comunicar ao supervisório da máquina, o controlador da máquina, e esse controlador vai enviar uma mensagem à solenoide que controla a entrada de ar do atuador da válvula esfera, mandando com que essa válvula feche. Essa válvula fechando, automaticamente vai cortar o fluxo de fluido, de vapor, nesse caso, para dentro do equipamento. Isso pode ser feito em qualquer tipo de sistema. Se não for uma válvula esfera, pode ser uma válvula angular pneumática, uma válvula pneumática tipo globo, enfim, até mesmo uma válvula solenoide, dependendo muito da aplicação, a válvula mais adequada a ser dimensionada, o melhor custo-benefício deve ser avaliado. Se for aí para uma aplicação em ar, vapor, água, óleo ou até mesmo em amônia, por exemplo, em sistemas de refrigeração. Agora, um sistema mecânico bastante simples e muito usual é uma válvula de segurança. Uma válvula de segurança com mola, não uma válvula de alívio, uma válvula de segurança mesmo. Ela pode ser instalada e a tubulação de saída, a descarga dela, pode ser canalizada para algum lugar próximo, preferencialmente, sem subidas, para não gerar qualquer tipo de problema na válvula, mas ela pode ser canalizada para não disparar aí no seu equipamento ou nas pessoas que trabalham ao redor desse equipamento, e você pode fazer esse direcionamento para fora. Então, essa válvula, vamos supor que o seu equipamento não possa trabalhar em mais do que um bar, e você tem lá a sua válvula redutora calibrada em 0,5,
Então você vai recalibrar essa sua válvula de segurança em 0.7, 0.8 bar, e em caso de falha da válvula redutora de pressão, a válvula de segurança vai abrir, aliviando toda a massa, todo o fluxo de vapor a uma pressão elevada. E quando a pressão diminuir, esse vazamento, enfim, essa abertura vai ser estancado e o processo vai ocorrer naturalmente. Lembrando, uma válvula de segurança é para fazer a segurança do processo, ela não é para fazer o controle. Muitas pessoas botam lenha na caldeira, colocam uma quantidade excessiva de gás, de óleo dentro da caldeira para queimar, enfim. No gás e no óleo não tanto porque tem mais controles, mas no caso da lenha ou de outros fluidos similares, outros combustíveis similares, você não tem um controle tão preciso. Então colocam uma quantidade excessiva e utilizam das válvulas de segurança para fazer a descarga e o controle de pressão de caldeira. Então essas válvulas sendo utilizadas continuamente como controle, elas acabam perdendo a função de segurança, muitas vezes vazando, trancando, quebrando. Então a válvula de segurança é uma válvula que não foi feita para abrir e para aliviar a pressão do seu processo. O controle da pressão do processo deve ser feito com dispositivos como válvula redutora de pressão, válvula moduladora, transmissores de pressão, controladores de processo, enfim, inversores de frequência, diversos outros equipamentos. A válvula de segurança, como o próprio nome já diz, é uma válvula de segurança. Qualificação de vapor para estação redutora. É muito normal diversas estações redutoras não terem a presença de separadores de umidade na entrada, ou às vezes onde as estações estão instaladas são embaixadas, mal feitas, feitas na parte de baixo da tubulação. E o que acontece? Qual que é o problema principal disso? O problema é o acúmulo de condensado que vai ser gerado antes da válvula, pré-válvula e também após a válvula. E quando ocorrer a abertura do vapor da caldeira, a liberação do vapor para funcionamento dos equipamentos, um choque térmico e um grande golpe de ariete certamente vão danificar essa válvula e os equipamentos que estão interligados a ela. Digestores, trocadores de calor, autoclaves, enfim, toda uma série de equipamentos. Então, a qualificação do vapor na entrada de uma estação redutora de pressão e também de uma estação controladora e de outros equipamentos, ela é fundamental para que você possa ter sucesso no funcionamento dos seus equipamentos e para também diminuir os índices de manutenção, em especial manutenção corretiva. Ou seja, aquela manutenção que você precisa parar o seu equipamento, que gera muito problema para você e que você precisa gerar uma série de esforços, envolver diversas pessoas para que isso aconteça. Então, como fazer isso? É extremamente simples. Você pega a bitola de entrada da sua estação redutora, 3 polegadas, por exemplo, e instala um separador de umidade. Esse separador de umidade tem algumas aletas internamente que fazem uma expansão e uma quebra do vapor. Essa quebra faz com que todo o condensado seja direcionado para a parte de baixo do separador, que nada mais é do que um grande pulmão, e esse condensado é removido pelo purgador termodinâmico, ou no caso de 3 polegadas você pode utilizar um pequeno purgador de boia também, que vai ter um melhor funcionamento nesse caso. E esse condensado formado ali já vai ser todo eliminado. Então você não vai ter problema de golpe nos seus equipamentos e mandando um vapor de maior qualidade para a sua válvula, você vai diminuir muito o índice de manutenção. Nós fizemos uma pesquisa do ano de 2012, se eu não me engano, até 2014, e a instalação de separadores de umidade diminui em cerca de 80% a recorrência de manutenção em estações redutoras de pressão, justamente pela qualidade do vapor. Agora, outro dado importante: devido à maior qualidade do vapor, ele vai para o processo, para o equipamento, para o trocador de calor, por exemplo, com uma temperatura mais elevada e com uma maior presença de gás, ou seja, com um coeficiente de troca térmica muito maior do que se ele estivesse amplamente contaminado com condensado. E esse coeficiente maior de troca térmica faz com que o processo ocorra de maneira mais rápida, ou seja, você gasta menos vapor e faz esse processo de uma maneira mais rápida. Você tem um menor gasto de combustível e de tudo interligado ao vapor e tem um maior ganho
podendo agilizar a sua produção, entregar mais peças, mais material, mais alimentos, mais bebidas, enfim, independente de onde você usa o vapor no seu processo, ele te dá um ganho tanto de tempo quanto de recursos pela simples instalação de um equipamento que é um separador de umidade que, perto do valor da válvula, é um valor irrisório dentro da estação redutora, é um valor pequeno e é um equipamento que vale sim muito a pena você pensar no projeto, e se ele não foi pensado no projeto, você repensar quando fizer uma parada para manutenção ou qualquer coisa do tipo e colocar esse equipamento na sua estação redutora de pressão, porque vai valer muito a pena. Estação redutora de pressão. Nós vamos falar de alguns modelinhos, fazer uns breves esboços aqui para vocês entenderem visualmente como é que são essas estações que nós estávamos falando, os dispositivos, como é que monta, separador de umidade, válvula redutora, válvula esfera, válvula globo, enfim. Eu vou falar brevemente sobre isso. Mas se você precisar, nós temos aqui na Vaportec, nos nossos servidores, enfim, diversos projetos de estações de meia, 10 polegadas, enfim, de todos os tipos de válvulas, com todos os tipos de acessórios. Então vocês podem ficar muito à vontade, me chamem, o meu e-mail, como eu disse antes, está aqui embaixo. Se preferirem me chamar por WhatsApp, LinkedIn ou qualquer coisa do tipo, fiquem à vontade, podem me chamar. Eu vou ter prazer aí em mandar para vocês as instruções de montagem, de manutenção, os projetos, enfim, bem tranquilo, a gente pode trocar essa ideia. E, inclusive, se vocês tiverem qualquer demanda com dimensionamento, por favor, não deixem de me chamar. Se quiserem conferir, tem uma válvula aqui no meu processo que dá muito problema, ela deve estar mal dimensionada, enfim. Cara, fiquem à vontade, me chamem, a gente pode trocar essa ideia, conversar, verificar, sem compromisso nenhum, super tranquilo, a gente sempre se abre muito para isso. Se eu não puder atender, certamente eu vou direcionar alguma pessoa para fazer isso, do nosso time comercial, de engenharia, de atendimento, enfim. Então vocês podem ficar bastante à vontade para fazer isso. Começando por uma estação simples. Uma estação simples, ela basicamente vai ser formada por o quê? Válvula esfera, filtro tipo Y, válvula redutora de pressão, válvula esfera. Aqui na parte superior dela, uma válvula globo, aeroglobo, que vai ser o bypass, para caso de funcionamento manual. E aqui dos dois lados, um manômetro na saída e um manômetro na entrada. Então, isso aqui é uma estação redutora de pressão padrão simples, tá? O que a gente observa aqui? Duas válvulas tipo esfera, uma na entrada e uma na saída. Se essa válvula aqui, digamos, for de 2 polegadas e essa válvula também for de 2 polegadas, possivelmente essa válvula vai ser de 3 polegadas. E aqui também. Por quê? Como eu disse antes, com a redução de pressão, o vapor aumenta de volume. Então ele precisa de um maior espaço para poder expandir. Nós utilizamos aqui as reduções tipo excêntrica, normalmente schedule 40. Então, se você usar a concêntrica, você pode ter a formação de condensado. Na excêntrica, não. Então, e aqui, se houver necessidade também, redução excêntrica. Essas válvulas, válvula tipo esfera, normalmente corpo em aço carbono ou aço inox e vedação em teflon ou teflon reforçado. Para vapor, altas pressões, normalmente é teflon reforçado. Aí as marcas como MGA, Micromasa, enfim, as outras marcas, eles têm nomes específicos, por exemplo, teflon reforçado, microstin, enfim. Mas nada mais é do que um teflon com uma liga especial reforçada para alta temperatura até 200 graus. Um filtro tipo Y de aço carbono com tela em aço inox de 0,8 mm, justamente para fazer a proteção dessa válvula principal contra partículas sólidas que vão se soltar aí da tubulação, de outros equipamentos, fitas, veda-rosca, enfim, diversas outras coisas. Uma válvula aeroglobo com fole metálico. Hoje, um grande laticínio me mandou uma solicitação de orçamento pedindo válvulas gaveta para vapor. A válvula gaveta para uso em vapor ela é extremamente contraindicada, porque a cunha dela, se não está totalmente aberta ou totalmente fechada, apresenta um desgaste. Além do sistema de vedação por gachetas ser já bastante antiquado e não funcionar muito bem,
com pouco tempo de funcionamento, ele vai estar apresentando vazamento. Então esse tipo de válvula engachetada, globo engachetada ou principalmente gaveta, é muito contraindicada porque é uma válvula que vai gerar uma grande demanda de serviço pós-instalação. Ou seja, você vai instalar essa válvula lá, ela talvez tenha um custo realmente menor, inicial, mas ela vai gerar um grande custo e um grande retrabalho para manutenção. Então não vale a pena. E os manômetros, naturalmente, aqui se a pressão de entrada for até 10 bar, a gente vai utilizar um manômetro de 0 a 10 ou 0 a 12, enfim. E se a pressão de saída for 1, 2, a gente pode estar utilizando um manômetro de 0 a 5. Então um pouquinho acima da escala para não ter nenhum tipo de problema. Essa é uma estação redutora de pressão simples, mas bastante completa. Se der manutenção nessa válvula, você pode bloquear a válvula que tem antes esfera e a que tem depois a montante e a jusante e trabalhar através do bypass, fazendo o balanceamento da pressão manualmente por esse manômetro e, enfim, faz a manutenção da válvula e começa a operar normalmente. Duas estações que a gente falou em paralelo e em série, a em paralelo teria esse bypass e ainda uma segunda válvula aqui. Então, a segunda válvula redutora estaria, como o próprio nome já diz, com os seus acessórios, válvulas de bloqueio e filtro, em paralelo à válvula principal, enfim, a válvula do centro. E se fosse em série, elas estariam uma antes, fazendo a redução, por exemplo, de 10 para 2, e outra válvula depois fazendo a redução de 2 para 0,5, por exemplo. Bar, nós estamos falando em bar. Lembrando, quando a gente reduz a pressão do vapor, a gente aumenta o volume. Então nós precisamos de um maior espaço físico, uma maior tubulação para poder comportar esse volume de vapor com pressão reduzida. Para finalizar o nosso papo sobre estação redutora de pressão, eu vou recapitular um pouquinho sobre o separador de umidade, suas funções, como é que é a sua instalação. Então, apesar de não parecer, esse desenho aqui é de um separador de umidade e aqui estaria entrando o vapor que alimenta a estação redutora. O que acontece com esse vapor aqui dentro? Ele vai fazer um turbilhonamento, ele vai agir como se estivesse num coletor, digamos, e a parte condensada do vapor, a parte mais pesada, a água formada no vapor, tal como a água que já estava presente no processo, ela vai ser direcionada por forças naturais e mecânicas para a parte inferior do separador. E o que acontece? Obviamente não sai uma gota do separador. Aqui você vai fazer a instalação de um purgador termodinâmico para bitolas até 2 polegadas e de um purgador de boia para bitolas de 2,5, 3, 4 polegadas. Então você pode utilizar purgadores aqui. Esses purgadores vão fazer a eliminação desse condensado que foi separado do vapor na entrada da sua estação e eles vão qualificar esse vapor que vai estar alimentando a sua válvula, a sua estação. Então, como nós falamos antes, qual que é a vantagem de eu ter isso? Qual que é a vantagem de eu fazer isso? A vantagem é que além de proteger a sua válvula contra golpes de ariete, contra diversas manutenções que você vai ter que dar para ela, quebra, choque térmico, ele vai fazer com que o seu vapor seja qualificado. Um vapor qualificado faz uma troca térmica mais eficiente, ou seja, ele vai aquecer lá o seu produto, o seu equipamento num período menor de tempo, gastando uma quantidade inferior de energia. Então, o separador de umidade, tal como os purgadores e o correto funcionamento dos purgadores, vai garantir que você gaste muito menos energia e que o seu processo fique mais estável, ocorrendo de uma maneira mais rápida. Nós falamos hoje sobre válvulas redutoras de pressão, estações redutoras de pressão, os tipos de estações, os usos mais comuns, como se instala, enfim, dica de manutenção teve também, e diversas outras dicas sobre a instalação, o projeto, a manutenção de estações redutoras de pressão. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre isso, não deixem de nos chamar pelos nossos contatos, enfim, liga pra gente, entre em contato, vamos conversar sobre isso, trocar essa ideia. A gente está à disposição, todo o time da Vaportec está à disposição, tanto de atendimento quanto de engenharia, de vendas, enfim, para auxiliar você. Não necessariamente para vender,
mas para a gente conversar sobre os seus problemas e, se possível, resolver eles de uma maneira fácil, tranquila, reestudar o seu sistema, seus dimensionamentos, enfim. Então não deixem de entrar em contato conosco. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês estão gostando desse material, a gente agradece muito por assistir. Deixa o seu like aí, comenta, troca uma ideia com a gente, compartilha lá nos seus grupos de WhatsApp, enfim, com os seus amigos, com os técnicos, seus colegas de indústria ou de trabalho, no caso de você ser terceirizado, enfim. Então, ajuda a gente a divulgar esse conteúdo, chegar para mais pessoas e continuar agregando para vocês e para todo esse público de manutenção e engenharia industrial. Um grande abraço.